Eu estava sentado na mesa de jantar da casa da minha sogra quando ouvi meu cunhado sussurrar pro outro: "Cara, o Rafael tá chegando. Finge naturalidade." Meu sangue gelou. Rafael era o tal primo da minha esposa que aparecia em todo evento familiar. Só que o tom daquela frase tinha algo errado. Muito errado. Fazia 8 anos que eu era casado com a Mariana. 8 anos achando que tinha uma família sólida, que a gente tinha construído algo verdadeiro juntos. A gente se conheceu numa festa de formatura de um amigo em comum. Ela era formanda em arquitetura, eu acabava de me formar em engenharia civil. Foi aquele negócio de olhar, sorrir, conversar a noite toda e perceber que tinha química. 3 anos de namoro, um casamento lindo com 200 convidados, lua de mel em outro país. Tudo certinho, tudo nos conformes. O Rafael apareceu na minha vida uns 2 meses depois do casamento. Mariana me apresentou ele como primo distante do lado do pai dela. Disse que ele tinha voltado de uma temporada morando fora e que estava se readaptando. O cara era bonito, bem-sucedido, simpático demais. Trabalha com marketing digital, sempre com aquele papo de networking, oportunidades, mentalidade empreendedora. Eu achava ele meio metido, mas nada que me incomodasse de verdade. O problema é que o Rafael começou a aparecer em tudo. Aniversário da sogra. Lá estava ele. Churrasco de domingo. Rafael presente. Natal. Ano Novo. Páscoa. Sempre tinha uma desculpa para ele estar lá. Ah, ele é da família. Mariana sempre dizia. Primo é quase irmão. Eu nunca questionei muito porque, convenhamos, eu tinha meus próprios primos que apareciam direto também. Família é assim mesmo, né? Pelo menos era o que eu pensava. Mas aquele sussurro do meu cunhado mudou tudo. Finge naturalidade. Que porra de frase era aquela? Eu fiquei ali, paralisado, sentindo meu coração acelerar. Foi quando a Mariana entrou na sala com o Rafael. Eles estavam rindo de algo. Ela tocou no braço dele de um jeito. Sei lá, eu nunca tinha reparado direito antes, mas naquele momento foi como se eu tivesse colocado uns óculos novos e tudo ficasse nítido. O jeito que ela olhava para ele. O jeito que ele olhava para ela. Não era jeito de primo. Era jeito de, caralho, como eu não vi isso antes. Fiquei o jantar inteiro observando. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. A mãe da Mariana tratava o Rafael com uma intimidade estranha. Não era carinho de tia para sobrinho. Era tipo cumplicidade. Os cunhados faziam piadas internas que eu nunca entendia direito, mas agora faziam um sentido horrível. O Rafael sempre sabe o que a Mari gosta, disse um deles em determinado momento. Todo mundo riu. Eu fingi que achei graça, mas por dentro eu estava implodindo. Depois daquele jantar, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. O celular da Mariana sempre com a tela para baixo. As mensagens que ela lia e apagava rapidinho. Às vezes que ela saía para encontrar umas amigas e voltava com um sorriso diferente no rosto. As viagens de trabalho que duravam um dia a mais que o necessário. E o Rafael? Porra, o Rafael! Comecei a reparar que ele sempre estava por perto. Ele morava num apartamento a uns 15 minutos da nossa casa. Às vezes eu saía para trabalhar cedo e via o carro dele estacionado perto do nosso prédio. Uma vez questionei a Mariana. Amor, vi o carro do Rafael ali perto hoje de manhã. Ela nem piscou. Ah, ele deve ter passado para pegar umas coisas que eu separei para doação. Falei para ele buscar cedo porque eu ia sair. Fazia sentido. Na época, fazia sentido. Agora eu percebo que tudo fazia sentido porque eu queria que fizesse sentido. Porque a alternativa era admitir que minha vida era uma mentira. Resolvi investigar. Comecei de forma discreta. Prestei atenção nos detalhes da história do Rafael. Ele era primo de qual lado da família mesmo? Do pai da Mariana. Ok. E qual era o grau de parentesco exato? Ah, é filho de um tio-avô, Mariana disse uma vez. Tio-avô. Aquilo ficou na minha cabeça.
Num almoço de domingo na casa da sogra, puxei conversa com ela sobre a família. Comecei perguntando sobre os irmãos do falecido sogro, sobre os primos, sobre a árvore genealógica. Fui fazendo isso de forma natural, como quem está genuinamente interessado em conhecer melhor as origens da família da esposa. A sogra foi falando, citando nomes, contando histórias. Em nenhum momento ela mencionou o Rafael. Eu cutuquei mais. E aquele tio que é pai do Rafael? Como era o nome dele mesmo? Ela me olhou com uma expressão estranha. Por uma fração de segundo, vi pânico nos olhos dela. Mas ela se recuperou rápido. Ah, você sabe como é, família grande, a gente perde o contato com alguns ramos. Foi a resposta mais evasiva que eu já ouvi na vida. Naquela noite, decidi fazer o que devia ter feito muito tempo atrás. Procurei o Rafael nas redes sociais. Não como amigo casual que vê as fotos que aparecem no feed, mas com uma investigação de verdade. Voltei anos e anos nas postagens dele. Procurei fotos antigas, tags, marcações. E sabe o que eu encontrei? Nada. Absolutamente nada conectando ele à família da Mariana antes de 8 anos atrás. Nenhuma foto de infância em reunião de família. Nenhuma postagem de saudades do churras na casa da tia. Nada. O histórico do Rafael com a família da minha esposa começava exatamente 2 meses depois do nosso casamento. Meu estômago revirou. Fui mais fundo. Procurei o nome completo dele, Rafael Mendes de Oliveira, em sites de busca, em registros públicos que eu tinha acesso pela minha profissão. Peguei o nome dos pais dele que ele mesmo tinha mencionado algumas vezes. Cruzei com a árvore genealógica que eu tinha mentalmente montado da família da Mariana. Não batia. Não batia nada. Rafael Mendes de Oliveira não tinha nenhum laço sanguíneo com a família Tavares da Silva. Nenhum. Era impossível. Os sobrenomes não se cruzavam. As cidades de origem eram completamente diferentes. As idades não faziam sentido para uma conexão de tio-avô. Aquele homem não era primo da minha esposa. Nunca foi. Então quem diabos era ele? A resposta veio de uma forma que eu jamais esperaria. Eu estava num bar com os amigos depois do trabalho, coisa que a gente fazia uma vez por mês. Bebendo uma cerveja, conversando sobre futebol, sobre trabalho, sobre a vida. Um dos caras, o Leonardo, que trabalha com direito, começou a contar uma história sobre um caso bizarro que ele tinha acompanhado. Um cara que tinha sido enganado pela esposa durante anos. Ela apresentava o amante como amigo de infância para a família inteira do marido, e todo mundo aceitava porque ninguém questionava. Eu ri junto com o resto da galera, mas aquela história ficou martelando na minha cabeça. Será que? Não, impossível. Mas e se? Cheguei em casa naquela noite e a Mariana estava assistindo televisão. Sentei do lado dela e, tentando parecer casual, comentei: amor, o Leonardo contou uma história louca hoje. Um cara que descobriu que a esposa inventou que o amante era amigo de infância para justificar a presença dele. Ela nem tirou os olhos da tela. Nossa, que absurdo! Tem gente pra tudo nesse mundo mesmo. Mas eu vi. Vi a mão dela apertar o controle remoto com mais força. Vi a mandíbula dela contrair levemente. Vi o pescoço dela ficar levemente corado. Eram sinais pequenos, quase imperceptíveis, mas eu conhecia aquela mulher havia 11 anos. Eu sabia quando ela estava nervosa. Decidi fazer um teste. Um teste arriscado, mas necessário. Peguei meu celular e fingi que estava olhando mensagens. Então soltei, do nada. Ah, falando em Rafael, ele comentou alguma coisa com você sobre aquela viagem que ele vai fazer mês que vem. Mariana olhou para mim, confusa. Que viagem? Ah, pensei que ele tinha comentado. Encontrei ele mais cedo hoje e ele disse que ia viajar a trabalho. Ela ficou tensa. Você encontrou o Rafael hoje? Onde? Perto do escritório. A gente conversou rapidinho. Eu não tinha encontrado o Rafael. Não tinha acontecido conversa nenhuma. Mas a reação dela foi reveladora. Ela pegou o celular na hora e começou a digitar freneticamente.
Depois de uns 30 segundos, colocou o celular de lado, mas ficou claramente agitada pelo resto da noite. No dia seguinte, fiz outro teste. Falei para Mariana que ia viajar a trabalho por 3 dias. Era mentira, mas eu precisava ver o que ia acontecer. Saí de casa com a mala. Fui pro trabalho normalmente, mas no fim do expediente, ao invés de pegar a estrada, fui para um hotel próximo. Aluguei um quarto e esperei. No segundo dia da minha suposta viagem, peguei um Uber e pedi pro motorista estacionar numa rua com visão pro nosso prédio. Era meio-dia. Fiquei ali observando, me sentindo ridículo, me sentindo paranoico, mas incapaz de parar. 1h da tarde, o carro do Rafael estacionou em frente ao prédio. Meu coração disparou. Ele desceu, olhou para os lados como quem confere se não tem ninguém conhecido por perto e entrou. Entrou no meu prédio. Entrou na minha casa. Senti vontade de sair correndo, de subir lá, de arrebentar a porta, de fazer um escândalo. Mas uma parte racional da minha cabeça me segurou. Se eu fizesse isso agora, eles iam negar, iam inventar uma desculpa, iam me fazer parecer louco. Eu precisava de mais. Precisava que fosse inegável. Então esperei. 3 horas. 3 horas intermináveis sentado naquele Uber, tendo que inventar desculpa pro motorista, tendo que pagar ele para ficar ali esperando. 3 horas imaginando o que estava acontecendo no meu apartamento, na minha cama, com a minha esposa. Às 4 da tarde, Rafael saiu. Ele estava sorrindo. Acendeu um cigarro ali mesmo na calçada, como quem acabou de ter o melhor dia da vida. Entrou no carro e foi embora. Voltei pro hotel. Liguei para Mariana. Oi, amor, tudo bem aí? Que cê tá fazendo? Oi, meu bem. Tá tudo tranquilo. Tô assistindo série aqui. Você tá bem? A viagem tá ok. A voz dela era normal. Leve. Sem nenhum traço de culpa. Ela tava ali, tendo acabado de transar com outro cara na nossa cama, e conversava comigo como se nada tivesse acontecido. Como se fosse o dia mais normal do mundo. Tá ótimo, amor. Amanhã eu volto. Te amo. Também te amo. Até amanhã. Desliguei e quebrei. Sentei na cama daquele quarto de hotel anônimo e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção, de humilhação. Chorei pela ingenuidade de ter acreditado. Chorei pelos 8 anos que eu tinha desperdiçado com alguém que não me respeitava. Chorei pelo futuro que eu tinha planejado e que tinha acabado de desmoronar. Mas depois que sequei as lágrimas, uma coisa ficou clara. Eu precisava saber tudo. Precisava saber há quanto tempo isso estava acontecendo. Precisava saber se a família realmente sabia. Precisava saber se eu era o único idiota ou se tinha mais gente sendo enganada. Voltei para casa no dia seguinte, fingi normalidade, fingi que estava tudo bem. Mariana me recebeu com um abraço, com um beijo, perguntou como tinha sido a viagem. Eu menti tão bem quanto ela mentia. Talvez a gente merecesse um ao outro, afinal. Mas enquanto ela achava que estava tudo sob controle, eu comecei a verdadeira investigação. Primeiro passo, confirmar que a família sabia. Porque aquele sussurro do meu cunhado não saía da minha cabeça. Finge naturalidade. Aquilo significava que eles sabiam. Tinham que saber. Marquei um almoço com o Tiago, meu cunhado mais velho, irmão da Mariana. Convidei ele para assistir um jogo num bar, coisa que a gente fazia às vezes. Depois do segundo chopp, quando ele estava mais relaxado, comecei a conversa. Tiago, posso te fazer uma pergunta meio estranha? Ele riu. Cê vai me pedir para emprestar dinheiro? Não, não é isso. É sobre o Rafael. Vi ele ficar tenso na hora, mas tentou disfarçar. O que tem o Rafael? Há quanto tempo vocês conhecem ele? Ah, sei lá, cara. Faz tempo. Tempo quanto? 10 anos? 15. Ele bebeu o chopp antes de responder. Por que cê tá perguntando isso? Só curiosidade.
Outro dia eu tava olhando umas fotos antigas da família e percebi que não vi nenhuma foto do Rafael de quando vocês eram mais novos. Tiago desviou o olhar. É que ele ficou um tempo longe, né? Morou fora. Entendi. E qual era o grau de parentesco dele com vocês mesmo? Sempre me confundo. Mano, eu não sei exatamente. É primo distante. Essas coisas de família a gente nunca sabe direito. Eu insisti. Mas vocês se viam quando eram crianças? Tinham aquela convivência de primo. Ele estava claramente desconfortável. Olha, sinceramente, eu conheci o Rafael faz uns 8, 9 anos. Ele apareceu num momento e a gente aceitou ele na família. É gente boa, trabalha, ajuda quando precisa. Pra mim tá bom assim. Aí eu fui direto. Ele não é primo de vocês, é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago me olhou com uma expressão que misturava surpresa, medo e algo que parecia pena. Cara, eu... Responde. Ele é ou não é primo da Mariana? Tiago respirou fundo. Mano, não é minha história pra contar. Mas você sabe. Olha, é complicado. Complicado é caralho, Tiago. O cara não tem nada a ver com a família de vocês e aparece em todo evento como se fosse. E vocês todos fingem que é normal. Ele passou a mão no rosto, claramente angustiado. Você precisa conversar com a Mariana. Ah, eu vou conversar. Pode ter certeza. Mas primeiro eu quero saber. Vocês todos sabem. Sua mãe sabe. Seus irmãos sabem. O silêncio dele foi resposta suficiente. Puta que pariu, eu deixei escapar. A família inteira sabia e ninguém achou de me contar? Ninguém achou que eu tinha direito de saber que o primo da minha esposa era na verdade. Eu não consegui terminar a frase. Porque naquele momento ficou dolorosamente claro, eu não era parte daquela família. Nunca fui. Eu era o de fora. O enganado. O idiota que não sabia de nada enquanto todo mundo ria pelas costas. Tiago tentou tocar no meu ombro, mas eu me afastei. Não encosta em mim. Você é tão cúmplice quanto ela. Levantei e saí daquele bar sem olhar para trás. Ouvi ele me chamando, mas não parei. Cheguei no carro tremendo de raiva. Raiva de todos eles. Raiva da Mariana, da sogra, dos cunhados. Raiva de mim mesmo por ter sido tão cego. Mas agora eu tinha a confirmação que precisava. A família toda sabia. E isso mudava tudo. Passei os próximos dias numa espécie de piloto automático. Ia trabalhar, voltava para casa, conversava com a Mariana como se nada tivesse acontecido. Mas mentalmente eu estava planejando cada passo. Porque se eles achavam que eu era idiota, eu ia mostrar que estava muito enganados. Primeiro, separei minhas finanças. A gente tinha conta conjunta, investimentos conjuntos, tudo misturado. Comecei discretamente a organizar documentação, a entender exatamente o que era meu, o que era dela, o que era nosso. Fui num advogado de confiança, um cara que tinha feito faculdade comigo e que eu sabia que era competente. Contei toda a situação para ele. Você tem provas? Ele perguntou. Tenho suspeitas fortes e confirmação verbal do cunhado. Não é suficiente para um processo de divórcio litigioso com acusação de adultério. Mas é suficiente para você se proteger financeiramente. Seguindo a orientação dele, comecei a documentar tudo. Prints de conversas, fotos de quando o carro do Rafael estava perto do nosso prédio, registros de horários. Parecia trabalho de detetive particular, mas eu precisava fazer isso sozinho. Precisava ser meticuloso. E então tive uma ideia. Uma ideia que talvez fosse a única forma de expor tudo de uma vez e de uma forma que eles não pudessem negar. O aniversário de 55 anos da minha sogra estava chegando. Ia ser uma festa grande, família toda reunida, amigos, colegas de trabalho dela. Era um evento importante, o tipo de ocasião que a família levava muito a sério. E, claro, o Rafael ia estar lá. Ele sempre estava.
Conversei com minha irmã, a Patrícia. Ela era a única pessoa da minha família que conhecia bem a situação familiar da Mariana, porque eram próximas. Marquei com ela num café e contei tudo. Cada detalhe, cada suspeita, cada descoberta. Patrícia ficou em choque. Não acredito. O Rafael? O primo. Ele não é primo. Nunca foi. Mas a família trata ele como se fosse. Porque eles sabem, Pati. Eles todos sabem. E nunca me contaram. Minha irmã ficou indignada. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de família esconde isso do marido da filha? O tipo de família que acha que eu sou trouxa demais para perceber. Patrícia segurou minha mão. O que você vai fazer? Foi quando contei meu plano para ela. Um plano arriscado, um plano que podia dar muito errado, mas que se desse certo, ia expor toda aquela mentira de uma forma inegável. Você tem certeza? Ela perguntou. Absoluta. E se eu estiver errado? E se realmente for só paranoia? Eu ri amargo. Eu vi ele saindo da minha casa depois de passar 3 horas lá enquanto eu estava supostamente viajando, Pati. Não é paranoia. Ela concordou em me ajudar. Nas semanas que antecederam o aniversário da sogra, tive que ser o melhor ator da minha vida. Fui em todas as reuniões de preparação da festa. Ofereci ajuda. Contribuí financeiramente, porque era assim que as coisas funcionavam naquela família. Genros eram esperados a contribuir com eventos importantes. Agi como o marido perfeito, o genro dedicado, o cara que não desconfiava de absolutamente nada. E o Rafael? Ele também estava sempre presente nesses preparativos. Vinha com sugestões, ajudava com contatos, se oferecia para resolver problemas. Agia como se fosse realmente parte da família. E o que me deixava mais furioso era ver a Mariana interagir com ele na minha frente. Toques sutis no braço. Risadas de piadas internas. Olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. Como eu não tinha visto antes. Como eu fui tão burro. Teve um momento específico, 2 semanas antes da festa, que quase me fez perder o controle. Tava todo mundo na casa da minha sogra, decidindo os últimos detalhes. Eu fui até a cozinha pegar água e ouvi vozes vindo da área de serviço. Era a Mariana e o Rafael. Amor, você precisa ser mais discreto, ela estava dizendo. Ele tá estranho ultimamente. Eu sempre sou discreto, Rafael respondeu. 8 anos e ele nunca desconfiou de nada. Mesmo assim, não podemos vacilar agora. Relaxa. Depois da festa da sua mãe, a gente se acalma um pouco. Mas eu não aguento ficar longe de você. Ouvi um barulho que só podia ser um beijo. Um beijo na casa da sogra, com a família toda ali perto, comigo a poucos metros de distância. Voltei para a sala antes que eles me vissem. Sentei no sofá ao lado do meu cunhado mais novo, o Igor, e forcei um sorriso. Por dentro, eu estava explodindo. Mas por fora, tranquilidade total. Mariana e Rafael voltaram da área de serviço alguns minutos depois, completamente normais. Sentaram com todo mundo, continuaram a conversa sobre a festa como se nada tivesse acontecido. E a família? A família agia como se fosse tudo absolutamente normal. A sogra sorria para os dois. Os cunhados faziam piadas. A cunhada, a Júlia, esposa do Tiago, até comentou: vocês dois têm uma sintonia incrível. Devem ter sido muito próximos quando eram crianças, né? Foi uma frase obviamente direcionada a mim. Um teste para ver se eu ia questionar. Eu só dei de ombros. Primo é foda mesmo. Parece que conhece a gente a vida inteira. Vi o alívio nos rostos deles. Acharam que eu tinha engolido. Que eu era mesmo o idiota que eles pensavam que eu era. Deixa eles acharem, eu pensei. Só mais um pouco. Chegou o dia da festa. Tudo organizado no salão de um clube, decoração caprichada, buffet caro, banda ao vivo. Minha sogra estava radiante, recebendo os convidados com aquele sorriso de quem conseguiu realizar exatamente o que queria.
Eu cheguei cedo com a Mariana, ajudei na recepção, cumprimentei parentes que eu não via fazia tempo. Agi como o genro perfeito. E esperei. O Rafael chegou por volta das 8 da noite. Abraçou a aniversariante com aquele carinho exagerado, cumprimentou todo mundo da família com intimidade, e claro, cumprimentou a Mariana de uma forma que para mim agora era gritantemente suspeita, mas que para os outros parecia apenas o cumprimento carinhoso entre primos. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. E aí, cunhado? Beleza. Cunhado. Ele me chamava de cunhado. Porque, tecnicamente, se ele fosse primo da Mariana, eu seria cunhado dele. A ironia era doentia. Tudo ótimo, Rafael. Você tá bem. Sempre. Ele sorriu aquele sorriso de quem acha que tem tudo sob controle. A festa seguiu. Comida, bebida, música, dança. Vi a Mariana dançar com o Rafael. Vi minha sogra abraçá-lo várias vezes. Vi os cunhados conversarem com ele como se fosse irmão. E continuei esperando. Minha irmã Patrícia chegou por volta das 9h30, como combinado. Eu tinha insistido para que ela viesse, mesmo a Mariana achando estranho já que ela não conhecia bem a família. É a mãe da minha esposa fazendo 55 anos, eu argumentei. Quero que minha família também esteja presente. A Mariana não podia reclamar sem parecer mal educada. Patrícia veio acompanhada de uma amiga dela, a Daniela, que era fotógrafa profissional. Apresentei ela como alguém que ia fazer uns registros da festa, presente meu para a sogra. De novo, Mariana não podia reclamar sem parecer ingrata. Tudo estava se encaixando. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no auge, pedi a palavra ao microfone. Disse que queria fazer um brinde especial para a aniversariante. Todo mundo juntou em volta, taças nas mãos, sorrisos nos rostos. A banda parou de tocar. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu estava com um tablet na mão. Um tablet conectado ao telão que estava sendo usado para passar fotos antigas da aniversariante durante a festa. Sogra querida, comecei, com a voz firme, hoje você completa 55 anos cercada por tudo que é mais importante na vida, família e amigos. E falando em família. Fiz uma pausa dramática. Eu queria aproveitar esse momento especial para celebrar não só você, mas também os laços que unem as pessoas. Os laços de sangue, os laços de amizade e... Outra pausa. Os laços que a gente pensa que existem, mas que na verdade são completamente diferentes do que parecem. Vi alguns olhares confusos na plateia. Vi a Mariana me olhando com uma expressão que ainda não era de pânico, mas já era de preocupação. Vi o Rafael franzir a testa. Sabe, continuei, casamento é baseado em confiança, em honestidade, em não ter segredos. E família? Bem, família deveria ser baseado nas mesmas coisas, certo? Toquei na tela do tablet. No telão, começou a passar uma apresentação que eu tinha preparado. Primeira imagem, uma árvore genealógica da família Tavares da Silva. Detalhada. Com nomes, datas de nascimento, graus de parentesco. Eu tinha trabalhado naquilo por semanas, pesquisando registros públicos, certidões, documentos antigos. Essa é a família da minha esposa, expliquei, minha voz ecoando pelo salão agora completamente silencioso. A família que eu aprendi a conhecer e a amar nesses últimos 8 anos. Uma família linda, unida, cheia de tradições. Próxima imagem. Fotos antigas de reuniões familiares. Aniversários, casamentos, formaturas. Eu tinha pegado as fotos dos álbuns da família, das redes sociais, de tudo quanto foi lugar. E vejam como é interessante, continuei, como vocês todos aparecem nessas fotos ao longo dos anos. Aqui em 1998, aqui em 2003, aqui em 2010. É bonito ver a família crescendo, se desenvolvendo. Algumas pessoas começaram a murmurar. A Mariana se aproximou de mim. Amor, o que você está fazendo? Ignorei ela. Próxima imagem. Fotos do Rafael. Ou melhor, a ausência de fotos do Rafael em qualquer evento familiar antes de 2017.
Mas sabe quem não aparece em nenhuma dessas fotos antigas? Apontei pro Rafael no meio da multidão. Todos os olhares se voltaram para ele. Nosso querido primo Rafael. O clima mudou instantaneamente. Dava para sentir a tensão no ar. Minha sogra ficou pálida. Os cunhados trocaram olhares de pânico. E o Rafael me olhava com uma mistura de choque e raiva. Então eu fiquei curioso. Prossegui, minha voz ainda calma, ainda controlada. Onde estão as fotos do Rafael criança? Dos almoços de domingo? Dos natais em família? Se ele é primo, se ele é praticamente um irmão como todo mundo sempre diz, cadê os registros? Próxima imagem. Documentos oficiais. Certidões de nascimento dos pais do Rafael, árvore genealógica dele, dados públicos que eu tinha conseguido levantar. Aí eu pesquisei. E descobri algo fascinante. Rafael Mendes de Oliveira, nascido em uma cidade a 400 quilômetros daqui, filho de Maurício Mendes e Silvana Oliveira, não possui nenhum laço sanguíneo com a família Tavares da Silva. Nenhum. Zero. Zil. O silêncio era sepulcral. Dava para ouvir uma mosca voando. Na verdade, continuei, cada palavra pesada como chumbo. Rafael apareceu na vida dessa família exatamente 2 meses depois que eu casei com a Mariana. 2 meses. E de repente ele era primo. De repente ele estava em todo evento. De repente ele era praticamente da família. Mariana tentou me puxar pelo braço. Para com isso. Para agora. Mas eu continuei, afastando o braço dela. Próxima imagem. Fotos do carro do Rafael estacionado em frente ao nosso prédio. Com datas. Com horários. Todas as vezes que eu tinha documentado. Sabe onde mais o primo Rafael aparece com frequência? Na frente do prédio onde eu moro com minha esposa. Principalmente em horários específicos. Principalmente quando eu não tô em casa. O burburinho ficou mais alto. Alguns convidados começaram a entender onde aquilo ia dar. Outros ainda estavam confusos. Mas todo mundo estava prestando atenção. Próxima imagem. Prints de mensagens. Eu tinha conseguido acesso ao backup da nuvem do celular da Mariana alguns dias atrás, quando ela deixou o notebook aberto e logado. Não era legal? Provavelmente não. Mas naquele momento eu estava além de me importar com legalidades. E olha que interessante essas conversas entre primos. Li algumas mensagens que apareciam no telão. Amor, mal posso esperar para te ver hoje. Esses 8 anos do seu lado foram os melhores da minha vida. Eu te amo mais do que tudo. Mariana soltou um grito. Você não tem direito. Eu não tenho direito. Minha voz finalmente saiu do controle. Eu não tenho direito. Você tá transando com outro cara há 8 anos, apresentando ele como primo pra todo mundo, fazendo toda a família dele cúmplice dessa merda, e eu é que não tenho direito. O Rafael tentou se aproximar. Cara, olha. Não, apontei pra ele. Você não fala nada. Nada. Você fica aí quieto e aceita que sua farsa acabou. Olhei para minha sogra, que estava sentada, branca como um papel. A senhora sabia. Desde o primeiro dia, a senhora sabia que ele não era primo de ninguém. Que ele era o amante da sua filha. E a senhora deixou ele entrar na sua casa, na sua família, nas nossas vidas, sabendo que era tudo mentira. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Olhei para os cunhados, um por um. Vocês todos sabiam. Todos. E nenhum de vocês achou que eu merecia saber a verdade. Nenhum de vocês teve coragem, decência ou respeito suficiente para me contar. Tiago deu um passo à frente. Cara, a gente, não era nossa história para contar. Não era sua história. Explode. Eu sou casado com a irmã de vocês. Eu sou família. Ou pelo menos eu achava que era. Mas agora eu percebo que eu nunca fui, né? Eu sempre fui o idiota de fora. O trouxa que pagava as contas, que ajudava em tudo, que estava presente em todos os eventos, mas que não merecia saber que a mulher dele tinha um caso havia quase uma década. Próxima imagem no telão,
Uma linha do tempo. Todos os eventos familiares dos últimos 8 anos, com fotos de cada um, mostrando Mariana, Rafael e eu. O triângulo perfeito. O marido trouxa, a esposa infiel e o amante disfarçado. Vocês sabem o que é mais doentio nisso tudo. Minha voz saiu baixa agora, mas ainda assim ecoando pelo salão silencioso. Não é nem a traição em si. Traição acontece, infelizmente. O que é realmente doentio é a farsa. É a família inteira participando dessa mentira. É olhar para mim todo domingo no almoço, todo Natal, todo aniversário e fingir que tá tudo normal. É me fazer de idiota coletivamente. Virei para Mariana, que estava chorando agora. 8 anos. Você me enganou por 8 anos. E sabe o que é pior? Eu planejava ter filhos com você. Eu sonhava em envelhecer do seu lado. Eu confiava em você completamente. E você só me via como o idiota que pagava metade das contas enquanto você transava com seu amante na nossa cama. Não foi assim, ela finalmente conseguiu falar entre soluços. Não foi planejado. Não foi planejado. 8 anos não foi planejado. Você acidentalmente transou com ele por 8 anos? Você acidentalmente inventou que ele era primo? Você acidentalmente fez sua família inteira mentir para mim? Olhei pro Rafael. E você? Você é a porra do amante e ainda tem a cara de pau de me chamar de cunhado. De apertar minha mão. De sentar na minha mesa. De entrar na minha casa. Você é a pessoa mais cínica que eu já conheci na vida. Ele não disse nada. Pela primeira vez desde que eu conheci aquele filho da puta, ele não tinha resposta. Última imagem no telão, os papéis do divórcio. Já assinados por mim, esperando apenas a assinatura dela. Então é isso, concluí. Feliz aniversário, sogra. Seu presente é a verdade finalmente vindo à tona. Mariana, os papéis do divórcio estão com meu advogado. Você vai receber a notificação oficial segunda-feira. E para todos vocês da família Tavares da Silva, obrigado pelos 8 anos de convivência. Mas eu não faço mais parte dessa mentira. Desliguei o microfone. O silêncio era absoluto. 200 pessoas me olhando, boquiabertas. Metade não sabia o que dizer. A outra metade provavelmente pensava que eu era louco. Patrícia veio até mim, segurou meu braço. Vamos embora. Acenei para Daniela, a fotógrafa. Você conseguiu tudo. Ela mostrou a câmera. Cada segundo. Ótimo. Manda tudo pro meu e-mail. Porque sim, eu tinha pedido para ela documentar não só a festa, mas especialmente minha revelação e a reação de todos. Eu precisava daquilo. Precisava de prova de que não era eu o louco da história. Comecei a caminhar em direção à saída. Pelo caminho, alguns convidados que eram mais meus amigos do que da família vieram apertar minha mão, dar tapinhas nas costas, murmurar palavras de apoio. Mas quando eu estava quase na porta, a voz da minha sogra ecoou atrás de mim. Você destruiu minha festa. Você destruiu minha família. Parei. Virei devagar. Olhei para aquela mulher que eu tinha respeitado por 8 anos, que eu tinha tratado como mãe, que eu tinha ajudado em tudo que ela precisou. Eu destruí? Eu. Ri sem humor. Senhora, com todo respeito, a senhora destruiu sua própria família no momento em que decidiu acobertar a traição da sua filha. No momento em que decidiu que mentir para mim era mais importante do que fazer a coisa certa. Eu só joguei luz numa situação que vocês todos achavam que podia ficar escondida para sempre. Você podia ter resolvido isso em casa. Em particular, você não precisava fazer esse escândalo. Em casa, em particular. Soltei uma risada amarga. Como eu resolvo em particular uma coisa que a família inteira sabia? Vocês fizeram questão de me enganar coletivamente, então nada mais justo do que descobrirem a verdade também coletivamente. Vocês queriam que eu continuasse sendo o idiota? Desculpa decepcionar. Mariana veio correndo, tentou me segurar.
Por favor, a gente precisa conversar, a gente pode resolver isso, foi um erro, 8 anos não é um erro, Mariana. É uma escolha. Uma escolha que você fez todo santo dia durante 8 anos. E sabe o que é mais triste? Se eu não tivesse descoberto, você continuaria fazendo isso. Pra sempre. Eu te amo, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que é amor. Amor não faz isso com ninguém. Me soltei dela e saí. Patrícia ao meu lado, Daniela logo atrás. Deixei aquela festa, aquela família, aquela vida para trás. Entrei no carro e finalmente, depois de semanas segurando, permiti que a realidade me acertasse. Encostei a cabeça no volante e chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido, por tudo que tinha sido mentira, por todos os anos desperdiçados. Você fez a coisa certa, Patrícia disse, passando a mão nas minhas costas. Então por que dói tanto? Porque você é humano. Porque você realmente amava ela. Porque você acreditava que tinha algo real. Respirei fundo. Limpei as lágrimas. Liguei o carro. Mas agora acabou, ela continuou. Agora você pode começar de novo. De verdade dessa vez. Saí do estacionamento do clube e não olhei para trás. Os dias seguintes foram um borrão. A história se espalhou que nem fogo em mato seco. Todo mundo que estava na festa contou para alguém, que contou para outro alguém, e em questão de horas eu era o assunto de toda a cidade. As reações foram mistas. Alguns me apoiaram completamente. Amigos que eu não falava havia anos entraram em contato para dizer que eu tinha feito a coisa certa. Colegas de trabalho que mal me conheciam vieram me dizer que admiravam minha coragem. Até gente aleatória na rua, que tinha ouvido a história de terceira mão, me parava para dar parabéns. Outros acharam que eu tinha sido exagerado. Que eu devia ter resolvido aquilo em casa. Que expor a família daquele jeito tinha sido cruel. Que eu devia ter pensado na minha sogra, na festa dela, no constrangimento. E houve também aqueles que tentaram justificar a Mariana. Ah, mas relacionamentos são complicados. Você com certeza não estava dando atenção suficiente para ela. Talvez ela se sentisse sozinha. Para esses últimos, eu tinha uma resposta simples. Se ela estava infeliz no casamento, tinha 1000 formas de resolver isso que não envolviam foder com outro cara por 8 anos enquanto fingia que estava tudo perfeito. Mariana tentou entrar em contato várias vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Eu bloqueei todos os meios de comunicação. A única interação que a gente ia ter dali para frente seria através de advogados. O Rafael sumiu. Literalmente. Apagou as redes sociais, parou de frequentar os lugares habituais. Alguém comentou que ele tinha ido embora da cidade. Não sei se era verdade, e honestamente não me importava. A família da Mariana ficou em silêncio. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de explicação, nada. Era como se eles tivessem decidido que não deviam satisfação nenhuma. Ou talvez eles simplesmente não soubessem o que dizer. Como você se desculpa por 8 anos de mentiras coordenadas? O Tiago foi o único que tentou falar comigo. Mandou uma mensagem dizendo que queria se encontrar para conversar. Eu aceitei, mas deixei claro que não queria pedir desculpas nem reconciliação. Queria respostas. A gente se encontrou num café, neutro, público. Ele chegou com cara de quem não tinha dormido direito em dias. E aí, comecei, sem rodeios. Conta tudo. Desde o começo. Ele suspirou. O Rafael apareceu na vida da Mariana logo depois que vocês casaram. Eles se conheceram num evento de trabalho. Foi atração instantânea, pelo que ela me contou na época. Ela veio falar comigo, desesperada, dizendo que tinha se apaixonado por outro cara, mas não queria terminar com você. Por que não? Porque você era estável. Porque você era o cara certo no papel. Porque terminar logo depois do casamento ia ser um escândalo. Então ela preferiu me trair por 8 anos. Ela disse que ia ser só uma aventura. Que ia passar. Mas não passou.
O negócio foi ficando sério entre eles, e quando ela percebeu, já estava fundo demais. E a decisão de apresentar ele como primo. Tiago fez uma careta. Foi ideia da minha mãe. Claro que foi. Minha mãe sempre soube. A Mariana contou para ela desde o começo. E ao invés de fazer a Mariana tomar uma decisão, ela achou melhor administrar a situação. Ela sugeriu que apresentassem o Rafael como primo distante. Assim ele podia estar presente na vida da Mariana sem levantar suspeitas. E vocês todos aceitaram isso. Cara, minha mãe é persuasiva. Ela convenceu todo mundo que era melhor assim. Que você era um bom cara, que você não merecia sofrer, que eventualmente a Mariana ia escolher e até lá era melhor manter as aparências. Então vocês mentiram para mim por 8 anos para me proteger de sofrer? Essa é a lógica. Eu sei que não faz sentido. Eu sei que foi errado. Mas na época pareceu, sei lá, menos pior do que a alternativa. Que era a Mariana terminar com você logo depois do casamento e virar a filha divorciada da família. Minha mãe não queria isso. Tudo sempre voltava para aparências, para a reputação, pro que os outros iam pensar. E você? Perguntei. Você nunca pensou em me contar. Ele desviou o olhar. Pensei. Várias vezes. Mas não era minha relação, sabe? Não era meu lugar. Eu era seu cunhado. A gente era amigo. Se você tivesse uma esposa me traindo, você não ia querer saber. Silêncio. É isso que eu pensei. Concluí. Vocês priorizaram a conivência entre a família de vocês ao invés da decência com alguém de fora. Porque no fim das contas, era isso que eu era. Alguém de fora. Não era assim. Era exatamente assim. E sabe o que é mais triste? Se vocês tivessem me contado há 7 anos, há 6, há 5, eu ia sofrer, sim. Mas não tanto quanto sofri descobrindo 8 anos depois. Cada ano que vocês deixaram aquilo continuar foi mais um ano da minha vida desperdiçado numa mentira. Tiago não tinha resposta para isso. Você veio aqui pedindo desculpas? Perguntei. Eu? Sim. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não aceito. Não agora, talvez nunca. O que vocês fizeram não é desculpável. Não é um erro pequeno que pode ser perdoado com um foi mal. É uma traição sistemática, orquestrada, coordenada pela família inteira. E não tem desculpa que justifique isso. Levantei da mesa. Mas obrigado por me contar a verdade, finalmente. Pelo menos agora eu sei exatamente o tipo de gente que eu me livrei. Deixei ele ali, com seu pedido de desculpas não aceito. O divórcio foi surpreendentemente rápido. Mariana não contestou nada. Talvez porque ela soubesse que não tinha base nenhuma para contestar. Talvez porque o advogado dela tenha deixado claro que se levassem aquilo para frente, com todas as provas que eu tinha, ela ia sair muito pior. A divisão de bens foi equilibrada. Eu não tentei ferrar ela financeiramente, apesar de ter vontade. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre verdade, sobre dignidade. E essas coisas não têm preço. 6 meses depois da festa da minha ex-sogra, estava oficialmente divorciado. Livre. Solteiro. Começando do zero aos 39 anos. Foi assustador. Foi libertador. Foi as duas coisas ao mesmo tempo. Mudei de apartamento. Não conseguia mais ficar naquele lugar sabendo tudo o que tinha acontecido ali. Vendi para Mariana por um preço justo e aluguei outro lugar do outro lado da cidade. Menor, mais simples, mas completamente meu. Comecei terapia. Porque descobrir que você viveu 8 anos numa mentira não é o tipo de coisa que você processa sozinho. Minha terapeuta, a doutora Luciana, me ajudou a entender que o que aconteceu não era sobre mim. Não era porque eu tinha falhado como marido ou porque eu não era suficiente. Era sobre as escolhas da Mariana, sobre o caráter dela, sobre a dinâmica doentia daquela família. Você não é responsável pelas escolhas dos outros,
Ela repetia em toda a sessão: você só é responsável por como você lida com elas. E eu lidei do meu jeito. Nem sempre de forma perfeita. Teve noites que eu bebi demais. Teve dias que eu não quis sair da cama. Teve momentos que eu questionei tudo, inclusive se tinha valido a pena expor tudo daquele jeito. Mas, no fundo, eu sabia que tinha sido necessário. Porque se eu não tivesse feito aquilo, eu ia passar o resto da vida me sentindo o idiota. Ia passar o resto da vida sabendo que fui enganado e não fiz nada. E isso ia me corroer por dentro até não sobrar nada. Pelo menos assim, expondo tudo, eu tinha recuperado minha dignidade. Tinha mostrado que não era o trouxa que eles achavam que eu era. Tinha deixado claro que mentira tem perna curta e hora ou outra verdade vem à tona. 1 ano depois da explosão na festa, eu estava numa condição muito melhor. Tinha até começado a sair de novo, conhecer gente nova, construir novas amizades sem a influência da família da Mariana. Fiz amizade com um grupo de pessoal que praticava ciclismo aos domingos. Era bom ter uma atividade física, algo que me tirava de casa e me colocava em contato com pessoas diferentes. Um dos caras do grupo, o Fernando, tinha passado por uma situação parecida com a minha, não exatamente igual, mas traição por tempo prolongado também. A gente fica se perguntando como não viu os sinais, ele me disse numa dessas pedaladas. Mas a verdade é que a gente não viu porque confiava. E não tem nada de errado em confiar. O errado é abusar da confiança de alguém. Aquilo me ajudou mais do que qualquer terapia. Saber que não era só eu. Que outras pessoas passavam por isso e conseguiam reconstruir suas vidas. Conheci a Amanda num evento de networking da minha área. Ela era arquiteta, ironicamente, a mesma profissão da Mariana, mas a semelhança parava por aí. Amanda era direta, honesta, sem joguinhos. A gente começou como amigos, só conversando depois dos eventos, trocando ideias sobre trabalho, sobre vida. Levei 6 meses para ter coragem de chamar ela para sair de verdade. E quando contei minha história, esperando que ela saísse correndo, ela simplesmente disse: "Uau! Você deve ser muito forte para ter conseguido lidar com isso." Forte ou estúpido por não ter percebido antes, eu respondi: "Nenhum, nem outro. Você foi alguém que confiou. E foi traído. Isso não te faz nem forte nem estúpido. Te faz humano." A gente começou a namorar devagar. Sem pressa, sem pressão. Eu deixei claro que vinha com bagagem, com trauma, com dificuldade de confiar de novo. Ela disse que entendia e que a gente ia no ritmo que eu conseguisse. 2 anos depois da festa que explodiu minha vida, eu estava sentado num restaurante com a Amanda, comemorando o aniversário dela, quando vi a Mariana entrar. Ela estava com uma mulher que devia ser amiga dela. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ela ficou pálida. Claramente pensou em sair. Mas não dava mais tempo. O garçom já tinha levado ela para uma mesa do outro lado do salão. Amanda percebeu minha mudança de postura. Ela. É. Você quer ir embora? Pensei por um segundo. Mas então percebi. Não. Não queria ir embora. Não ia deixar ela ter esse poder sobre mim nunca mais. Não ia deixar a presença dela me afetar. Não, respondi. A gente tá bem aqui. E a gente ficou. Jantamos, conversamos, rimos. Eu nem olhei mais na direção da Mariana. Porque ela não importava mais. Era parte de um passado que eu tinha deixado para trás. Quando a gente estava saindo, passei perto da mesa dela. Não parei, não falei nada, apenas acenei brevemente. Um aceno educado, distante, do tipo que você dá para um conhecido casual. Ela acenou de volta, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Tristeza? Arrependimento? Não sei. E não queria saber. Lá fora, Amanda segurou minha mão. Você tá bem? Tô realmente bem. E era verdade. Porque naquele momento eu percebi que tinha conseguido. Tinha conseguido superar. Tinha conseguido reconstruir. Tinha conseguido seguir em frente.
A traição da Mariana, a farsa do Rafael, a cumplicidade da família, tudo isso ainda estava na minha memória. Sempre ia estar, mas não definia mais quem eu era. Não tinha mais poder sobre mim. 3 anos depois da explosão, recebi uma mensagem inesperada. Era do Tiago. Oi. Sei que provavelmente você nem quer falar comigo, mas preciso te contar uma coisa. Minha mãe teve um AVC semana passada. Ela tá estável, mas os médicos disseram que ela precisa reduzir o estresse. A Mariana e o Rafael terminaram. Ele casou com outra e ela ficou sozinha. Ela tentou voltar, mas ele não quis. Acho que ela finalmente entendeu o que você deve ter sentido. Não tô pedindo para você sentir pena dela ou perdoar ou qualquer coisa. Só achei que você devia saber. E que, cara, você tinha razão. Sobretudo, a gente errou feio com você. E eu sinto muito. Li a mensagem 3 vezes. Sim, nada. Nem satisfação por saber que o relacionamento deles tinha terminado. Nem pena da minha ex-sogra. Nem raiva renovada. Só um vazio neutro. Não respondi. Não tinha o que dizer. Aquele capítulo estava fechado. Mostrei a mensagem para Amanda mais tarde. Como você se sente? Ela perguntou. Indiferente. E isso é bom. Ela sorriu. É bom mesmo. Hoje, 4 anos depois daquela festa memorável, eu tô numa condição que eu nunca imaginei que chegaria. Tô noivo da Amanda. A gente comprou uma casa juntos. Tô planejando uma família de verdade, baseada em honestidade e respeito. Continuo trabalhando na mesma área, mas agora em outra empresa, com pessoas que não têm nenhuma conexão com meu passado. Tenho novos amigos, novos hobbies, uma nova vida. Às vezes ainda penso naqueles 8 anos. Não com raiva, mas com uma espécie de incredulidade distante. Como que eu vivi tudo aquilo sem perceber? Como que uma família inteira conseguiu manter aquela farsa por tanto tempo? Mas então eu lembro, não era sobre mim não ter percebido. Era sobre eles serem bons em enganar. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Aprendi muita coisa com tudo isso. Aprendi que confiança é essencial, mas precisa ser merecida. Aprendi que família nem sempre é quem compartilha seu sangue, mas quem genuinamente se importa com você. Aprendi que guardar segredos para poupar alguém geralmente causa mais dano do que falar a verdade. Aprendi que eu sou mais forte do que imaginava. E aprendi que começar de novo, por mais assustador que seja, às vezes é a única opção viável. Olho para trás agora e não sinto mais aquela dor lancinante que sentia nos primeiros meses. Sinto uma espécie de agradecimento estranho. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca teria conhecido a Amanda. Nunca teria descoberto que era capaz de reconstruir minha vida do zero. Nunca teria entendido meu próprio valor. A explosão na festa foi o fim de uma vida. Mas foi também o começo de outra. Uma vida melhor, mais verdadeira, mais minha. E se eu pudesse voltar no tempo, sabendo tudo o que sei agora, eu faria exatamente a mesma coisa. Porque dignidade não é negociável. Respeito próprio não tem preço. E viver numa mentira, por mais confortável que pareça, nunca vai ser melhor do que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Então sim, descobri que o primo da minha esposa era o amante. Descobri que a família toda sabia. E decidi que não ia ser o idiota da história. Decidi que ia expor tudo, que ia me impor, que ia recuperar minha dignidade. Foi a decisão mais difícil e mais necessária da minha vida. E eu não me arrependo de nada.